Meus amigos advogados, nós temos aqui hoje uma noite especial para mim, né, pessoalmente, para nós da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse nosso programa, Papo em Ordem, que é transmitido nas nossas redes, transmitido também no nosso espaço na TV Justiça, porque temos aqui a presença não só do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, mas de um dos maiores intelectuais da história do nosso país, um professor catedrático muito importante na história do nosso país, uma referência das lutas democráticas e uma liderança até hoje, né, ao longo de todo o século passado e do início desse século, das lutas, das melhores e mais tradicionais lutas do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente Fernando Henrique, pela sua presença e por se dispor a conversar conosco. Para mim é um prazer. Depois dessa introdução, então, eu só tenho medo de decepcioná-los, mais nada. O resto está tudo bem. Para mim é muita alegria de falar com vocês. Isso temos certeza que já estamos felizes e não nos decepcionaremos. E, presidente, eu tenho até que começar com uma referência pessoal, me perdoe, mas foi no seu governo que foi reconhecido o desaparecimento do meu pai e de outros que lutaram e tombaram, tem guardado a lei, tem guardado a certidão de óbito do meu pai, que veio em virtude do seu trabalho, da sua liderança, algo que é inesquecível para nós, né? Que compreendemos todo o processo de transição. Eu queria perguntar ao senhor, e tem sido difícil esse meu período na presidência da Ordem, por conta de lutas em defesa da democracia. Queria que o senhor, do alto não só da sua experiência, mas também da concreta construção que o senhor fez, foi no seu governo a criação do Ministério da Defesa, por exemplo, a pacificação da relação com os militares, a transição, digamos, de fato. Como o senhor vê a situação do país hoje, da nossa democracia, e, sendo muito objetivo, há riscos para essa democracia? Bom, vamos começar pelo começo do senhor. O senhor mencionou aí o que nós fizemos para repor o país nos trilhos, né? Na verdade, aquele momento foi difícil, foi duro, né? Você sofreu, como muitos outros, sofreu diretamente na pele, o que significa isso, né? As pessoas não podem esquecer, esquecem às vezes, eu sei, porque quem viveu se lembra, se recorda. Eu não sofri fisicamente nada, mas eu perdi a cátedra, né? E antes disso eu vivi no Chile, no exílio, vi muita gente lá que tinha sido perseguida, e muitas vezes injustamente. Bom, e o regime era militar. Até hoje há um certo receio dessa questão de muito militar no governo. Eu vou dizer você com sinceridade, meu pai era general, meu avô era marechal. Eu tenho uma relativa aí, meus tios e primos e tal. Eu tenho uma relativa, digamos, intimidade com essa coisa militar. Eu não acho que a gente deva generalizar, né? Agora, qual é o problema para a democracia da presença hoje dos militares? Muitos militares dão a sensação de que o governo se apoia nos militares. Não é verdade. Teve voto, né? As instituições funcionaram. Agora, a democracia, eu vou lembrar um jurista, o Otávio Mangabeira, é uma plantinha tenra, tem que ser regada todos os dias, né? É a nossa situação, nós temos que cuidar. Porque não é que as pessoas desejem acabar com ela, sem querer elas vão acabando, né? Quando foi dado, em 64, o movimento militar, não era para acabar com a democracia, era para acabar com o que eles achavam que eram os abusos do Jango. Eu não concordava, mas, de qualquer maneira, era esse o processo. E acabaram criando uma ditadura no Brasil. É ruim, né? Então, nós tivemos que estar o tempo todo olhando com atenção e tendo coragem de denunciar os deslizes. E, nessa hora, o advogado tem papel importante, a OAB também, que é alerta, né? Chama a atenção. Eu acho que é muito importante. Os líderes políticos não podem também se acomodar com as situações, tem que sempre estar rememorando que as instituições livres existem porque nós amamos a liberdade na prática, não é só teoricamente, né? E quem teve experiência como eu tive, você teve também, para o seu pai, né? Você sabe que a coisa é difícil, que de repente, quando acaba a democracia, pode acontecer barbaridades que não tem explicação, né? E os autores das barbaridades não tinham o propósito de fazê-lo no começo, depois são responsabilizados pelas responsabilidades, ou deveriam ser, pelo que fizeram, né? Enfim, eu acho que nós estamos longe dessa situação
mas isso não nos desobriga de prestarmos atenção e estar todo o tempo chamando a atenção daqueles que têm poder, que são responsáveis, portanto, pela manutenção das regras democráticas. Presidente, um outro assunto que eu acho que também não posso deixar de abordar, o senhor foi o ministro da Fazenda responsável pelo Plano Real, e eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro, presidente, e o centro do Rio de Janeiro, esse lugar lindo que o senhor conhece bem, o senhor é carioca, né? É carioca, para nosso orgulho. Está abandonado, presidente. Assim, o Rio de Janeiro está sem projeto economicamente. O senhor foi responsável pela superação da inflação, por uma retomada de projetos de país. Como o senhor vê a questão da economia brasileira, as perspectivas? O senhor tem esperanças, presidente, que a gente consiga retomar? Eu tenho sempre esperança. Eu acho que a esperança a gente deve manter, né? E a história mostra que você tem momentos ruins e momentos que são melhores. É que é preciso lutar para que os melhores prevaleçam e tal. Bom, quando eu fui ministro da Fazenda, primeiro eu estava fora, eu era ministro do exterior. Era um lugar confortável, né? Bom, eu estava nos Estados Unidos quando eu recebi a ligação do presidente da República, que era o Itamar Franco, que ia me designar como ministro da Fazenda. A minha mulher, no dia seguinte de manhã, me acordou furiosa. Eu tenho ali cuidado e tal. Bom, era difícil, aquela época de inflação galopante, né? Nós não temos, nesse momento, inflação galopante. Nós temos uma outra coisa. Falta da sensação de que falta um caminho para o Brasil. Você tem rumo, né? Eu, quando era ministro e depois presidente, o tempo todo dizia, o Brasil tem rumo, não sei o quê. Porque eu queria criar um caminho para o Brasil. Eu acho que a função de quem lidera é de abrir os olhos dos demais. Olha, nós estamos indo em uma certa direção. Uns estão de acordo, não estão contra, mas tem caminho, tem rumo. Nós estamos num momento de indecisão no Brasil. Indecisão que é paga pelo povo, que paga caro por isso aí. Os preços sobem, não tem emprego, o desemprego é grande, né? Não existe uma situação equivalente àquela que eu tive que enfrentar, que é de descontrole do gasto público. Mas existe o descontrole do resultado da ação pública, né? Que é grande o sentimento de que não está acontecendo nada. Está acontecendo negativamente, às vezes positivamente, mas, de qualquer maneira, falta confiança, né, no Brasil. É preciso redobrar o esforço para recriar um caminho, digamos, que a maioria seja de acordo. Não se vai conseguir tudo, você tropeça no meio, tem mil empecilhos, mas você vai avançando, vai caminhando. Eu nasci, você já disse aí, eu nasci em 31, faz 90 anos. Bom, era outro Brasil, né? Eu nunca se podia imaginar que tivesse crescido tanto como nós crescemos. Eu moro em São Paulo, sou do Rio, eu moro aqui. São Paulo tem força, né? Eu não me canso de dizer isso aos paulistas, né? Aqui existe muita força, né? Agora, isso não é suficiente você deixar de trabalhar para que continue a haver. Tem que continuar a haver. E não basta São Paulo, tem que ser o Brasil. Tem que ter um sentimento nacional, né? E hoje é global, hoje tem ligação, tem interesse. E o governo dá a impressão de que está um pouco perdido nesse meio tempo. O que leva ao povo um sentimento de desilusão com tudo, né? Que é ruim. Tomara agora, com esses movimentos políticos, mesmo que sejam contra Bolsonaro, contra A, contra B, contra C, que devolvam alguma confiança que dá para fazer, né? É importante acreditar que tem como avançar. Nós temos ainda democracia, liberdade, vamos ter eleição, tem que manter isso. Isso não se mantém sozinho, tem que estar o tempo todo repetindo, tal. É até assustante. Olha, cuidado, fulano está saindo do caminho, não sei o quê, mesmo que o caminho esteja aberto para nós. Então, eu acho que é muito importante você ter crença no caminho, crença que é possível construir um futuro, que o país tem caminho, tem o que fazer, e esse caminho já não depende da minha geração, depende da sua e dos mais jovens, né? Que tem que estar bem mais ativos. Eu estou com 90 anos, eu não posso ter expectativa de fazer muita coisa, né? Mas tenho expectativa de aplaudir o que os outros façam. É o que eu tento fazer o tempo todo. Presidente, o senhor citou a saudosa, grande primeira-dama, dona Ruth Cardoso, que foi uma das criadoras, né, no seu governo, na sua gestão, das formas de auxiliar, de combater a desigualdade, né? Foi uma inovadora desse campo. Como o senhor vê a questão da desigualdade hoje, presidente? Nós aqui no Rio estamos
volto a dizer, eu acho que o Rio como o Rio é esse bumbo do Brasil, tudo que acontece aqui acaba sendo de uma forma mais dramática. Como o senhor vê hoje esse drama da desigualdade, do auxílio, essa questão que acaba voltando à agenda que começou a ser superada no seu governo, que é a agenda da fome? Eu acho que é muito importante ter presente que você tem ainda fome no Brasil, porque tem, né? Eu olhando a janela onde eu estou aqui, que é a minha casa, né, em Higienópolis, que é um bairro classe média alta em São Paulo, tem uma escadaria. E lá tem um cara que dorme aí todo dia, sei até o nome dele. Esse é um exemplo. Se eu vou à minha fundação, que é no centro de São Paulo, tem muita gente vagando na rua. Está aumentando o número de pessoas que estão vagando, estão ocupando mais espaço. Então, num momento difícil, desse ponto de vista, é o reflexo do desemprego, da falta de ocupação, né? Diminui a renda. Então, eu acho que o problema central nosso, político, é a desigualdade. Continua sendo, né? Eu, por sorte, por circunstância, eu vivi na Europa, eu vivi no Chile, vivi nos Estados Unidos, e há muita desigualdade em vários desses países, mas a nossa é gritante. É gritante. Aqui, porque você olha, por um lado tem recurso. Você vem a São Paulo, você olha da janela, de uma das janelas da minha casa, eu vejo São Paulo, bonito. Quando eu olho da outra, eu vejo um cara dormindo na rua. Isso é o Brasil, essa diferença muito grande entre as pessoas, entre as classes, talvez maior do que em outros lugares. Não é que não exista, eu sei que existe. Eu morei muito tempo na França, morei na Inglaterra. Lá também existe pobreza, mas existe expectativa de que você pode fazer alguma coisa. Pelo menos a educação se generalizou mais do que aqui, né? E também o governo dispõe de estruturas para atender. Você falou da Ruth, que era minha mulher, né, no tempo que eu fui presidente. A Ruth era muito preocupada com essa questão de ensinar a pessoa a pescar. Não é a comer, é a pescar, né? Tem que dar alguma capacitação às pessoas, né? E capacitação no mundo moderno é complicada, porque a tecnologia varia muito. Então, você tem que preparar as pessoas para uma instabilidade constante, né? Um estado de espírito de que você tem que enfrentar dificuldades e avançar. O pessoal, eu tenho muito contato com jovens. Eu recebo na minha fundação jovens de duas categorias. Gente pobre, presumidamente, porque vem de escola pública, e gente rica, que vem de escola privada. No fundo, os dois setores têm a mesma preocupação. O que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou dar sentido à minha vida? Eu vou ter que fazer, né? Eu acho que é muito importante que você manter contato com a juventude, para que a juventude não perca a crença, a confiança. E isso é função dos políticos também. E daquele que representa, como é o seu caso, representa uma instituição poderosa no Brasil, né? Pelo menos que se mostre que há preocupação com a questão da desigualdade, que há preocupação com o crescimento, que há preocupação com uma distribuição de renda mais adequada. Enfim, e às vezes o governo dá a sensação do oposto, de não se preocupar com essas questões, né? É ruim isso. Mas eu acho que nós temos que manter acesa a chama da liberdade e também da ocupação, do trabalho. Quer dizer, no mundo de hoje, você não tem ocupação, está perdido. Tem que ter trabalho. Você disse que eu tenho 90 anos. Bom, fiz 90 anos mesmo agora, essa semana. Todo dia eu trabalho. Eu escrevo, eu publico, não sei o quê e tal. Eu preciso? Não preciso. Eu podia estar, não sei se eu podia, mas enfim, não me ocupando tanto dessas coisas. Mas eu tenho uma compulsão interior que me leva a trabalhar, de qualquer maneira, né? Eu acho que é importante a gente acreditar que você pode fazer as coisas, qualquer momento da vida, e que você faz melhor quando está não sozinho, mas tem que contar com os outros, né? Conversa, tem relação, enfim, a sociabilidade, como você diz em sociologia, tem que haver sociabilidade. E no Brasil dá a impressão de que estamos num caminho de cada um que se salve se puder. Não é um bom caminho, não. Presidente, tem um outro ponto que o senhor tocou e que é uma parte muito central da sua experiência, não só como ministro das Relações Exteriores, mas o senhor foi um presidente que abriu o Brasil para o mundo, né? É um presidente que teve diálogo com o mundo todo, diálogo altivo com os Estados Unidos, significava, inclusive, uma relação fraterna com o presidente dos Estados Unidos, mas nunca subserviente. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de acompanhá-lo num evento em Nova York, na ONU,
e pude ver o carinho que todos têm pelo senhor. Como o senhor vê esse papel? O Brasil não está abdicando desse papel no mundo? Assim, eu sinto o governo atual se distanciando do mundo espontaneamente, no mundo cada vez mais globalizado. Dá a impressão de que o governo tem vergonha de exercer o poder em nome do Brasil. Né? Eu nunca tive essa vergonha, pelo contrário. Eu tinha experiência, eu vivi fora do Brasil, por circunstâncias, muitos anos, mas eu tinha essa satisfação de mostrar que nós estávamos avançando. Não mentir, não adianta mentir. A verdade prevalece, que hoje tem muita informação e tal. Mas se você tem um líder que é capaz de se mostrar aquilo que a potencialidade do seu liderado, é melhor. Né? Enfim, eu acho que nós estamos vivendo um momento de para dentro. Isso é ruim. É ruim porque o mundo não vai nessa direção. O mundo vai no momento de abertura, tem interação e tal. Eu me lembro que me chamavam de Fernando Viajando Cardoso. Era verdade, eu viajava muito. Por que eu viajava muito? Não é pelo prazer, eu conhecia o mundo, não era essa a questão. Era para mostrar que aqui tinha rumo. Vamos juntos, vamos fazer. Né? E assim como eu tinha ligação com os Estados Unidos, alguns não tenho até hoje, o Clinton ficou meu amigo até hoje. Né? Bom, e mesmo o Bush eu conheci bem. Pois bem, eu também tinha com a Alemanha, tinha com a França, e tinha com a África, e tinha com a Ásia. O Brasil tem a possibilidade de se relacionar com o mundo todo. Por que não fazer isso? E não é relacionar pelo prazer de você ter um amigo lá, não. Junto vem o comércio, vem a indústria, vem todo o que é constitutivo do mundo contemporâneo. Né? E eu falava muito para as associações empresariais daqui do Japão, da Índia, de onde for, de onde eu estivesse. Eu estava o tempo todo trabalhando pelo Brasil. Né? Eu acho que está faltando um pouco esse sentimento de que nós do mundo. É importante ter esse sentimento que nós fazemos parte do mundo. E não é uma parte qualquer, nós somos milhões de pessoas, temos já um mínimo de condições de exercer liderança. Liderança não é você ter poder de assinar um decreto, não. É muito mais que isso, é você ter capacidade de influenciar os outros. Né? Eu acho que está faltando um pouco de sentimento de desafio do mundo. E falando no que está faltando, presidente, começou a circular no final de semana um vídeo onde diversos presidentes pós-democracia e redemocratização se solidarizam com o sofrimento humano. E há muita crítica que o presidente da República ele não faz esse papel empático, ou pelo menos de amparar. Como o senhor vê isso? Como o senhor vê esse papel do presidente meio que como um censor, um agente da punição e não um agente da solidariedade? Eu acho que o presidente tem um papel simbólico, que é muito importante. E o nosso presidente se esquece disso. Eu costumo dizer que ele está mal sentado naquela cadeira. Não nos habituou, não sabe o peso que as palavras têm. Ele reage como um ser humano e, de repente, diz uma coisa que não é adequada naquele momento. Né? Hoje, vendo nos jornais várias frases que ele disse aí sobre a situação. Não é pandemia nenhuma, é uma gripezinha, não sei o quê, é coisa de maricas. Não é uma coisa séria, o mundo todo é preocupado. Né? Então, eu acho que era preciso ter uma liderança mais solidária. Né? Não basta a solidariedade, você tem que ter capacidade de propor caminhos novos e tal, mas tem que ter solidariedade. E nem todos vão para frente, não é porque não queiram, é porque não conseguem. E o papel do Estado também é um papel simbólico. Se você, no caso de necessidade, eu estou aqui. Né? Tem que expressar esse sentimento. Não basta você ter instituições que façam isso. O próprio presidente, através de palavras, gestos e atos, mostrar que ele está de acordo com a maioria que está se sentindo amparada. Tem que sentir que está amparada. Né? Às vezes é simbólico, não tem, é amparado por palavra. Né? Isso não tem mais do que a palavra para dar, mas dê a palavra, pelo menos. Né? E dê mais que a palavra, se for capaz, se for possível. Né? Eu acho que sim, eu acho que nós estamos num momento em que falta sentimentos que estamos sabendo para onde vamos. E o senhor acha que o governo fez o possível para combater? Nós tivemos, no domingo, chegamos ao estarrecedor número de 500 mil de mortos. Como o senhor vê isso, essa trajetória do combate à pandemia? Eu acho, primeiro é uma pandemia generalizada, não foi inventado por ninguém,
Eu não estou agora teorias conspiratórias, nada disso. Mas, segundo, se é uma pandemia, tem um micróbio, tem um vírus, tem alguma coisa desse tipo, você tem que combater. E tem que dizer. Não adianta tapar o sol com a peneira, né? Fingir que não é nada. É grave. Né? Eu acho muito preocupante declarações de menoscabo por parte de quem tem autoridade. Né? E você não é sabichão, você não sabe. Eu não sei qual é o melhor tratamento. Quem sabe são os médicos e a Organização Mundial de Saúde e tal. Tem que falar com essa gente o tempo todo e dar ao povo o sentimento de que você está preocupado, que você está tentando, que você está até... E não de que não, esqueçam, vamos voltar já para o trabalho. Não, tá, quem pode, quem não pode? E quem está doente? Não tem. Então, eu acho que está faltando muito um sentimento, digamos assim, humano, uma coisa mais pessoal. Você mostrar que você está chocado com o que está acontecendo. Porque é grave o que está acontecendo. Hoje eu vejo nos jornais 500 mil mortos. Eu me lembro da minha família, falava muito da gripe espanhola, de 1918, 19. Eu não sabia, eu nasci em 30. Não sabia o que era isso, mas aquilo chocou muito. Eu nunca vi coisa igual a essa atual. Nunca vi. Pegou o mundo todo, pegou. Agora, você vê a reação. Tem países que conseguiram transmitir um sentimento mais contemporâneo, de que é preciso prestar atenção, estão saindo do pesadelo. Nós ainda estamos no meio do pesadelo. Né? E, em parte, não é totalmente, mas em parte, quem tem poder político tem responsabilidade por isso também. Queira ou não queira, quem está exercendo o poder político vai ser acusado de ter responsabilidade. Né? Ele tem que estar, no mínimo, tocado. A mim me tocou um momento muito difícil, foi o apagão de eletricidade, e que me surpreendeu. Eu acompanhava muito a construção de usinas e tal, me surpreendeu. Bem, mas eu reconheci, já criei um gabinete de crise, botei uma pessoa, Pedro Parente, para ser o responsável, procuramos explicar, enfim, é difícil explicar o que é incompreensível, por que o presidente não atuou antes. Mas pelo menos você tenta mostrar que você está em sabe que você fez, errou, podia ter sido alertado antes, não sei o que e tal, tem que demonstrar solidariedade com quem está sofrendo aquela circunstância. Nós não sentimos a solidariedade do governo, não é só do presidente, do governo, diante da dramaticidade da situação atual. Presidente, mudando de assunto, o senhor foi senador, ministro, presidente da República, resistiu à ditadura militar, esteve no exílio, mas sempre foi um homem de diálogo. Né? Nós perdemos há poucos dias a vida, né, do nosso Marco Maciel, que é conterrâneo nosso lá, eu de Pernambuco, minha família é de Pernambuco, e que foi um político que apoiou a Arena e depois foi muito importante nessa transição. A política conversava, né, presidente? Eu digo, Petrônio Portela conversava com a OAB conversava. Como o senhor vê esse tempo onde não há diálogo, né? Cada vez mais há ódio e polarização. É possível fazer política nesse ambiente? Não, isso leva à quebra da democracia. Outro dia eu fui falar com o Lula, na casa do Zubim. Eu conheço o Lula há muitos anos, porque ele era líder sindical, no tempo que ele começou aqui a ter uma projeção. Eu já era senador, eu fui lá, eu conheço o Lula há muitos anos. Bom, por que eu fui agora falar com o Lula? Porque chegou a hora de, olha aqui, a despeito de diferenças, de não sei o quê, nós temos que uma coisa que tem que preservar, que é a liberdade e a democracia. Né? Essa foi a mensagem principal da conversa. Não é que eu esteja de acordo com o Lula de acordo comigo. Nem se discutiu esse assunto. Né? Era outro. A questão é essa, a da preservação da democracia. Então, eu acho que é muito importante o diálogo. Quando você termina o diálogo, tem o quê? A guerra. Né? Mas a política, em geral, é guerra com palavras, não a guerra com revólveres. Né? Quando as palavras cessam, começa o tiroteio. É ruim. Né? Nós estamos longe do tiroteio, eu espero. Mas é preciso manter o diálogo. E quando eu digo manter o diálogo, não é com os que estão do seu lado só, porque é fácil, é normal. É com o outro lado. Você tem que manter o diálogo. A vantagem de você ter sido parlamentar é que no parlamento as pessoas brigam muito e saem juntos para tomar café ou jantar. Né? Bom, isso às vezes pode chocar a opinião pública, mas é um choque equivocado, porque isso faz parte da civilidade, não faz parte do jogo do poder, é da civilidade. Né? Tem que manter
esse grau de, eu acho, de civilidade, dá sinais de civilidade, né? E de respeito, né? Você vê, eu nunca fiz uma palavra de agressão ao atual presidente, eu não votei nele, não o conheço. Eu fui muita coisa no Brasil, eu nunca vi o presidente Bolsonaro, parece que era deputado, fazer agitação no quartel, não sei o quê. Bom, eu não tomava em consideração. Foi erro meu, porque ele virou presidente. Agora, eu não o ataco com pedra. Eu acho que deve evitar esse tipo de rusga desnecessária. Claro, quando eu critico. A criticar é uma coisa, jogar pedra é outra. Eu não sou a favor. Quando começa a jogar pedra, termina o diálogo. Então começa o tiroteio, né? É ruim. A política é o contrário do tiroteio. É a capacidade que você tem de tentar persuadir o outro, convencer o outro de um caminho. Por isso é o parlamento. O que é parlare? É falar. O parlamento, as pessoas se matam verbalmente e depois são amigos até, alguns, né? Eu me lembro, eu cheguei no parlamentar, eu fui senador, cheguei lá, o pessoal achava que eu ia chegar com bomba na mão. Não é meu estilo. Eu me dava com algum Vigílio Távora, por exemplo, que é da família Távora, que tinha uma ligação antiga com uma pessoa da minha família. O Vigílio, o Vitinho, por exemplo, nós saímos muito frequentemente, tomava café no gabinete dele e vice-versa. Ele era líder da oposição, do governo, eu da oposição, né? Quer dizer que eu estava de acordo com... Não quer dizer que você tem civilidade, que você mantém as regras do jogo. Nós estamos no limite de quebrar as regras do jogo. Quando você começa a crer que o adversário é inimigo, você mata o inimigo. Não é isso. O adversário você tenta ganhar do seu lado, com palavras e tal. E tem a eleição, que afere o sentimento e tal. Você pode mudar de partido, mudar até de opinião. Então, nós estamos vivendo um momento difícil. Vai passar. Eu acho que o Brasil é forte o suficiente para acreditar que vai passar. Não é o sentimento do povo, da população, né? Por exemplo, agora mesmo, eu vi, muita gente me criticou que eu almocei com o Lula, não sei o que e tal. Bom, mas o ponto de vista popular não é esse o sentimento. O sentimento é que você está no sinal de que você respeita o outro, sabe que é diferente, mas respeita. Não quer dizer que está de acordo, quer dizer que você está dentro de um jogo que é o mesmo jogo institucional. Eu acho muito importante manter o jogo institucional. Como senador, presidente, o senhor foi um dos pais dessa Constituição. Nós, no direito, temos amor à Constituição de 88. Ela é a Constituição da redemocratização, ela funda uma série, fortalece as instituições. Acho que as instituições sobrevivem pela força, pela plasticidade dessa Constituição de 88. Mas há uma série de críticas desde 2013 à questão dos partidos. E o senhor também é um fundador de um partido social-democrata no Brasil, que era uma crítica ao grande PMDB, né? Foi uma dissidência do PMDB, começando uma discussão de reforma política. Como o senhor vê a questão da reforma política, desse distanciamento, da fragmentação partidária no Brasil? Em primeiro lugar, não é uma questão só brasileira. Tem no mundo todo um certo afastamento entre o setor político e o setor social, a vida das pessoas. Mas não é tão grande em toda parte, é variável, né? Eu morei no Chile muitos anos. No Chile, apesar de que pode existir algum distanciamento, os partidos são orientadores do comportamento. Os nossos partidos não só são muitos, são fragmentados, como eles perderam a capacidade de orientar o comportamento das pessoas. Estou falando dos nossos em geral, mas não é um pouco abusivo, que alguns mantêm essa capacidade. Bom, o partido é essencial. Não há democracia sem que exista divisão de opinião livremente, partido, etc, etc. No nosso caso, houve essa perda de substância dos partidos. E a sensação que a gente tem, para quem lê o jornal, é de que ouve a televisão, ouve o rádio, é a sensação de que os partidos estão interessados no butim do Estado, só. Não, por quê? Porque está faltando quem conduza esses partidos de uma maneira que seja inteligível para a população. A butim do Estado tem nos Estados Unidos, tem em toda parte, tem na França, tem em toda parte, na Inglaterra tem um pouco de butim. Mas o fato é que você tem também diferenças que são de valores. E esses valores estão desaparecendo na apreensão popular. E aí vem a negação dos partidos. Para que eles servem? Para o poder, para eles se locupletarem. Não somos nós, é eles, uma divisão.
Isso tem que ser cuidado. Não é só cuidado pelo governo, pelos partidos também, pelos líderes partidários também. Tem que ter uma linguagem, primeiro, acessível, que as pessoas entendam o que você está falando. Não é tão simples assim, mas tem que fazer força para entender qual é a diferença, porque esse não é aquele, né? Senão, vocês vão continuar a ter no Brasil a sensação de que alguns são eleitos porque são pais dos pobres, a expressão que o Getúlio usava. O Getúlio não era assim, o Getúlio tinha uma certa noção do mundo. Bom, também, falta de outro melhor, vai lá que seja os pais, pelo menos é pai dos pobres. Mas não é isso. Como é que você tira o pobre da pobreza? Como é que você qual é o caminho do crescimento? Como é que você transforma um país numa sociedade vibrante, na qual ela tem peso, né? E na qual não só os partidos, a organização política tem peso, mas a sociedade tem peso, né? Enfim, moderna, contemporânea. E está faltando um pouco de pessoas capazes de falar isso de uma maneira simples, que o povo entenda e que se sinta amparado. Eu dar uma coisa pessoal. Eu não gosto de segurança. Eu tenho direito a, mas eu não uso. E aqui eu ando muito a pé, né? E falo com pessoas, às vezes, nem sabem mais quem eu sou, quem fui, né? Eu acho bom isso, porque dá mais acesso, né? Quando eu era presidente, era difícil o acesso, mas eu procurava ter acesso. Eu conversava com o cara que tomava conta da piscina, que limpava a piscina, a Dalina, que era empregada, que limpava as plantas, tinha lá e a casa também, e várias pessoas, um dos garçons, um ou dois garçons, eu falava com eles, para você ter o sentimento da pessoa, você tem que se entregar como pessoa. Não é que você vai fazer o que eles querem, às vezes não é possível. Você tem que sentir para que lado você está indo, né? Bem, eu acho que no Brasil os políticos passaram a ser uma camada, uma casta quase, que é diferente do povo. Não pode. Eu não ando a pé por virtude. Eu tenho carro, claro, mas não é isso, não. Eu gosto de andar a pé, eu gosto. Mas, além disso, é poder não ficar uma pessoa invisível. Não, eu sei que eu tenho dificuldade, porque eu sou velho, que eu sou professor, que eu fui presidente, eu falo língua, essa coisa toda que separa um pouco. Mas, apesar disso, eu faço força para não ser desigual, porque eu acho que é importante o sentimento de que somos somos ser humano, e tocar no ser humano. Você poder, tem opinião política também, mas você tem que ver como é que essa sua opinião está refletindo nas pessoas o tempo todo, né? E tem a impressão de que os nossos líderes se afastam muito do dia a dia, do cotidiano. Eu sei que é difícil, não estou imaginando que seja simples, não, porque eu sei que é difícil. Eu estou dizendo, eu, quando era presidente, eu tentava, não conseguia sempre, nem sei, mas eu tentava. Esse que eu disse a você que eu ando a pé, eu sempre morei nesse bairro aqui, que eu moro em São Paulo, eu sempre andei a pé, mesmo quando era presidente. Claro, quando era presidente, vem guarda atrás. Bem atrás, não próximo de mim, porque não é porque eu tenho horror, ao contrário, até me dava bem com segurança. Mas acontece que afasta o povo, né? Precisa ter acessibilidade. Eu dizia a você que eu recebo na minha fundação jovens. Eles, quando chegam lá, não sabem como me tratam. E olha aqui, eu prefiro que você me chame de você, para não errar o verbo, do que querer me chamar de senhor e errar o verbo. O de excelência, então, é impossível, né? Me chamem de você, vocês não vão errar o verbo. Você tem que quebrar e corresponder aos que têm mais posição, poder, prestígio, quebrar a distância, né? Não é quebrar demagogicamente. Eu não sou candidato a nada, não quero ser, nem posso. Mas é porque você faz parte da democracia, né? Eu estou dizendo a você que eu conheci alguns líderes do mundo aí. Bom, alguns eram improváveis, mas eu pego uma pessoa como o Clinton. O Clinton é simples. Quer dizer, você vai tomar café da manhã na casa dele, lá, agora que ele não é mais presidente, ele está preparando o café ele mesmo, né? É simples, né? Enfim, eu acho que as pessoas precisam ser simples para poder ter acessibilidade, para você transmitir alguma coisa sinceramente à população, né? Enfim, isso não implica que você não tenha partido. Tem partido, mas não é que você tem toda a bandeira do seu partido. Agora, hoje me perguntaram na televisão, se vier alguém que não seja do PSDB e que for bom, eu voto. Não precisa ser do PSDB. Eu sou do PSDB, presidente de honra, não sei o quê, tudo bem. Mas não quer dizer que não é por aí. Qual é a pessoa que vai representar um conjunto de forças que
são democráticas. Isso nós estamos precisando criar isso aí. Tem que criar. A expressão não está dado. Agora, quem é que cria? As pessoas que quiserem ser candidatas têm que dizer, tem que se comportar como, tem que assumir compromissos e tal. E ele vai indo. Se for do meu partido, eu acho melhor. Mas se não for, paciência, vai ser quem for capaz de agrupar. No meu caso, eu não sou favorável à situação atual. Enfim, quem for contra, com alguma chance de ganhar. Eu sou PT, não sou do PT, não sou do Lula. Eu não sou, ele sabe disso. Mas se ficar só entre A e B, aí você tem que escolher. Ou você não vota, é nulo, o que já fiz, mas acho que dessa vez eu não farei. Vamos ver quem quer melhorar, A ou B? Qual é o compromisso de A e qual é o compromisso de B? Quem apoia? Eu prefiro que seja um C, que seja do meu partido. Mas se não for, vou fazer. É isso. Presidente, eu li um dia desse nas Memórias do Zoenir, que o senhor fez muito sucesso no Teatro Casagrande, falando em redução do tamanho do Estado, enxugar o Estado, a partir dos seus estudos, da teoria da dependência, todo o seu conhecimento em universidades do mundo todo, e o senhor buscou fazer isso, e inclusive usou um termo à época da sua presidência, que é o fim da Era Vargas, que foi muito mal compreendido, né? Que foi inclusive manipulado, como se o senhor tivesse... Na verdade, o senhor queria dar um novo dinamismo ao capitalismo brasileiro, né? Isso. Ou o choque de capitalismo que Mário Covas falava. Como o senhor vê essa discussão no Brasil hoje? Voltou à pauta da privatização, mas me parece que de uma forma muito tortuosa. Como o senhor vê essa discussão do capitalismo brasileiro hoje? Eu acho que não está havendo a discussão que deveria, né? O sistema predominante do mundo hoje é capitalista. Mesmo nos países que são ditos socialistas, na verdade, são de mercado, economia de mercado, né? Bom, isso quer dizer que você não tem diferenças entre a economia de cada país? Não, tem. Isso quer dizer que o monopólio deve ser do setor privado e não do setor público? Discutivelmente. No Brasil, as pessoas que fizeram o capitalismo de Estado, assim chamado, não eram partidários do capitalismo de Estado. Você acha que o Getúlio era favorável ao capitalismo de Estado? Não. Ele era fazendeiro do Rio Grande do Sul. Eu, por acaso, vi o Getúlio, conheci o Getúlio pouco, né? Eu tenho tios que foram ministros do Getúlio e tal, primos, essa coisa toda. Minha família tinha uma ligação. O Getúlio não era favorável ao capitalismo de Estado, porque naquela época ou o Estado fazia ou ninguém fazia, porque não tinha força para fazer, e porque os americanos não tinham interesse em investir, os europeus também não investiam aqui, nem muito menos os japoneses, né? Então, só quando começa a haver dinamismo, o governo era responsável por criar esse dinamismo que passou a ver isso aí. Bom, hoje é um pouco diferente. Hoje você tem gente que quer fazer muita coisa e tal, e às vezes o Estado não é tão necessário em certos momentos, mas em outras coisas é muito importante que o Estado atue, né? Você pega o Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio, até hoje eu tenho um apartamento no Rio. Bom, você sente falta de segurança no Rio, falta de Estado, né? Bom, é preciso ter Estado aí, não tenha dúvida que precisa ter Estado. Não. Senão é pior, você vai ter segurança privada. Vai dar banditismo, disfarçado, mas vai dar banditismo. Tem que haver mais, nessas áreas tem que ter mais Estado. Hospital mesmo, agora que tem essa crise. Tem hospitais privados muito bons aqui em São Paulo, no Rio deve ter também, tem, também no Rio. Mas isso quer dizer que o governo não haja hospitais públicos bons? Tem que haver também. Eu não tenho uma visão de predomínio permanente de um setor sobre o outro. Tem que haver cooperação. O que vale, o importante é qual é o objetivo? É atender o povo, a sociedade, ou é atender o interesse só dos donos do governo? Esse é o ponto, né? E essas questões não estão sendo discutidas no Brasil, elas são implícitas, né? E eu acho que era melhor explicitar, né? E entender que uma sociedade contemporânea, ali eu morei na Europa, eu morei nos Estados Unidos. Pensa que nos Estados Unidos não tem papel do governo? Tem muito, né? Tem até a distribuição de renda, dão voucher para a pessoa poder comer, não sei o que e tal, né? Bom, agora, hoje você tem mais consciência social, digamos, em alguns países há mais sentimento e tal. Isso que é o importante, ter a consciência de que do jeito que vai mal, tem que melhorar, tem que fazer alguma coisa, tem que ter... E isso implica em solidariedade, implica em ação pessoal, né? Eu sei que é difícil,
Estou dizendo, difícil para mim, é difícil, para você deve ser também, porque a nossa formação, não sei o quê, já nos afasta do sentimento da maioria, ou pelo menos uma parte importante da parcela da população. A gente tem que procurar chegar lá. Eu estudei muito sobre negro no Brasil. Eu trabalhava com Florestan Fernandes e Roger Bastide, que era um francês. Então, fizemos muitos trabalhos sobre negro no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e tal e coisa. Bom, isso levou-me a conhecer a dureza da vida. Não é fácil, não. E a discriminação, que existe também no Brasil. Né? Pode parecer que não existe, existe no Brasil. Tem que ser combatida. Ainda hoje, por alguma razão, tive que dar um depoimento sobre uma organização de negros e dei a favor. A favor do quê? De que eles têm que, se eles não assumirem como causa deles uma luta pela igualdade, não vão ser os outros que vão lutar, não. Tem que lutar, tem que insistir, tem que mostrar, tem que estar presente. Enfim, a democracia levada ao pé da letra obriga a gente a se comprometer. E nós aqui achamos que a democracia só chegar na hora do voto e votar no partido A, B ou C. Não, não é mais que isso, é a vida. Eu vou aqui falar de algo bom do Estado, que ficou numa recente visita que ele fiz no Instituto Fernando Henrique Cardoso, pouco antes da pandemia, tive a honra de ser recebido pelo senhor, e conversávamos sobre Sérgio Arouca, sobre o SUS, né? E Sérgio Arouca foi diretor da Fiocruz, o senhor falando do SUS, e a velocidade, né? Como nós hoje somos gratos àquela experiência constitucional, aquela implementação. Como o senhor vê isso? Ao Arouca em particular, porque ele era porta-voz dos médicos, né? E defendia a formação do SUS. Eu votei sempre a favor do SUS lá. E o SUS está aí. Graças a Deus temos o SUS. Se não tivesse o SUS, era Santa Casa de Misericórdia, olha lá. Agora não, o governo tomou a dianteira nessa questão e o povo tem o mínimo de cuidado necessário. E isso foi em função de quê? De médicos que tinham sentimento de solidariedade humana e que lutaram pelo SUS. Era privado? Não era, mas sabe, o SUS também foi feito sabendo que tem um setor privado. Você não está desprezando o privado, você está dizendo, olha, ele sozinho não vai, tem que ter apoio, tem que ter uma parte que é governamental, e o mais pobre não pode pagar nada. Pagar o quê? A saúde tem que ser gratuita, universal, né? Enfim. E você falou da Constituição de 88, eu estava lá. Aquilo ali foi difícil. Nós não tínhamos consciência plena das coisas, mas alguma consciência se tinha da situação do Brasil e prevaleceu um setor mais, digamos assim, progressista. Eu era muito amigo do Ulisses Guimarães. Ulisses podíamos caracterizá-lo como um liberal conservador, mas sensibilidade social. Ele tinha, né? E não sei nem de que maneira, porque ele nasceu aqui no interior de São Paulo, fez a faculdade de Direito, que era uma faculdade de elite e tal. Mas o Ulisses tinha uma sensibilidade e o Ulisses gostava, ele falava para o povo, não sei o quê, povo o tempo todo. Então, aquilo foi ele quem balizou o caminho da Constituinte. E houve um pensamento também mais radical na Constituinte, foi importante. Porque se não houvesse esse pensamento mais radical, o setor conservador tomava conta. Né? É claro que tem que haver. E a democracia implica nisso, aceitar a diversidade. Né? Quando eu digo aceitar a diversidade, estou querendo dizer, você vai ter gente que é conservadora e gente que é progressista. Os conservadores também são importantes, porque eles mantêm algumas tradições, alguns modos de agir que são necessários. Mas é preciso que eles sejam assolados pelos que são mais progressistas, não se movem, ficam parados ali, gozando dos benefícios que já foi feito. Não. E os que não são beneficiados ainda? Tem que entrar. Democracia implica em igualdade, aumentar o número dos que participam da vantagem do Estado Democrático de Direito. Lembrar do doutor Ulisses agora é sempre lembrar que traidor da Constituição é traidor da pátria. Tenho lembrado isso com muito forte. Ele era muito bom frasista, né? Por isso era ótimo para fazer frase. Era um primor. E ele escrevia ele mesmo o discurso. Discursos que marcaram época. Agora, falando de Constituição, com um constituinte muito importante, ainda resta entre nós, segue entre nós. Eu, por exemplo, continuo achando que o Brasil deveria seguir pelo caminho do parlamentarismo, sei que já fomos derrotados muitas vezes, e também defendo o voto distrital, mas sei que somos minoria.
E muitos entendem que a Constituição ficou no meio do caminho, né? E que talvez por isso exista essa fragmentação. Como o senhor vê essa discussão? Eu acho que ela Ainda ficou no hoje. meio do caminho porque era necessário, né? Eu acho que a Constituição brasileira foi fruto de um certo realismo político e de uma aspiração de ser melhor. Era uma mistura dessas duas coisas. Se você for olhar a composição da Constituinte, era predominantemente conservadora. E, não obstante, a Constituição não é conservadora, né? Isso se deve, em grande parte, a Ulisses, que entendeu a necessidade de estabelecer pontes, né? Uma visão democrática da sociedade e tal. E também, graças a pessoas, você citou o Arouca, como o Arouca, que gritava pelos interesses do povo e não sei o quê e tal. Havia alguns, não eram muitos, não, que era assim. E o Afonso Arinos teve papel também. O Afonso Arinos, curiosamente, era uma pessoa mais conservadora que o Ulisses, mas o Afonso Arinos tinha uma noção da importância do nós coletivo, né? Uma vez eu estava lá, eu estava presidindo a Constituinte, que eu era um dos vice-presidentes lá, mas saí para ir falar, fazer um discurso qualquer. Ele me disse: menino, o que é isso aí? Ele me interrogava assim. Ele tinha senioridade, né? E era uma pessoa do bem, um tipo como Afonso Arias, marcou também. Houve muitos que marcaram. E também dizer uma coisa que é difícil de ser dita até hoje. Os comunistas ajudaram, porque eles também tinham experiência do que tinha acontecido com eles, né? E a presença de alguns não eram muito numerosos, mas forçava a Constituição a tomá-los em conta, né? Enfim, foi um momento, na verdade, quando houve que foi uma ideia muito boa, a participação generalizada da sociedade, mandavam cartas à Constituição, tem até hoje nos arquivos lá tem cartas em grande quantidade. Aquilo parecia uma feira. Eu fui eleito. Eu não fui eleito, fui eleito suplente senador do Montoro. O Montoro virou governador e veio senador. Bom, quando eu cheguei ao Senado, era morto o Senado. Era Figueiredo presidente ainda. Era morto. Depois eu vi aquilo renascer. E na Constituinte era uma feira livre. Entrava, saía gente, não sei o quê e tal. Quer dizer, a sociedade pulsou naquele momento. Foi importante. E os políticos tiveram que se abrir à sociedade. Não tinha jeito, porque ela estava ali dentro. Mesmo o Senado, que é sempre mais recuado, era tudo junto, na Constituinte, né? Senadores e deputados tinham o mesmo peso. Era um pouco chocante para os senadores mais antigos, né? Mas era muito importante isso. E, então, aquilo foi um momento em que realmente a Constituição refletiu e reflete um sentimento do país naquele momento, que era possível fazer, né? Foi tudo, não. Ninguém ganhou com tudo, mas houve uma média razoável lá para desequilibrar um conservadorismo que predominava, né? E esse foi ganho graças à voz, à palavra de muita gente que influenciava o voto na Constituição. Entre eles, o Mário Covas e o Ulisses eram pessoas que tinham um peso grande, né? Eu era líder do Senado nessa ocasião e como tal, tinha um certo papel também de vociferar lá, de falar e tal. Mas isso foi muito importante, a existência de pessoas que se vestiam da toga, como se fossem o representante do país, né? E falavam. Também havia os que queriam defender a reforma agrária. Tinha o contrário, que não queriam que fosse a intangibilidade da propriedade privada. Havia de tudo lá. E qual foi o que o Ulisses significou naquela época? Um caminho possível. Ele queria avançar dentro do possível. Então, fizemos isso. A Constituição brasileira é boa, eu acho que é razoável. Pelo menos se mantém até hoje, possibilita, né? Eu nunca vou esquecer o que eu fui à Espanha, uma certa ocasião. Acho que foi o Felipe Gonçalves que me disse que agora a Constituição é la forma que se pode deduzir o que se queira. Um pouco é isso, quer dizer, você tem que ter regras que não sejam sufocantes para permitir que a sociedade avance. A nossa permite. Presidente, é interessante o senhor lembrar Afonso Arinos, porque ele também tem que era intelectual também, com relação com o mundo, né? Porque era filho que foi ministro das Relações Exteriores também, Afrânio Melo Franco, e ele tem uma longa
memória, um livro de memórias, que fala muito desse aspecto intelectual na política. E o senhor escreveu, lançou esse ano, né, Um Intelectual na Política, Memórias. Isso. Quais são as vantagens e as limitações de um intelectual na política? Eu lembro também do Vargas Llosa, né, contando a eleição do Peru que ele perdeu para o Fujimori, e as contradições da intelectualidade na política, porque a política às vezes tende ao populismo, né? E o intelectual nada é tão simples. O Vargas Llosa, eu conheci bem o Vargas Llosa. Bem, né? Mas conheci razoavelmente. O Vargas Llosa era mais um idealista do que um político. O político tem que ter algum realismo, né? E é difícil você conciliar o impulso intelectual com o étodo da política, que requer realismo. Eu sempre achei isso. Eu nunca fui, por família, né? Minha família sempre foi muito metida em revoluções de 22, 24, essa coisa toda, 30. E, bom, então, e mesmo antes, a República, meu bisavô foi governador de Goiás no Império, senador, não sei o quê. Bom, então tem um certo realismo, você não faz o que você quer, o que você pode. Mas se você não tiver ideia, não faz nada. E a ideia vem da intelectualidade, você tem que ter, e o intelectual quer radicalizar, é natural, né? Eu sofro esse drama em mim mesmo. Quando eu escrevo livros e tal, é mais fácil do que você ser senador ou qualquer coisa assim, porque você escreve o que você acredita. Lá, você tem que fazer o que você acredita, mas tem que fazer o que os outros queiram. Se os outros não quiserem, não vai. E você cede um pouco, senão você não avança, né? É difícil para o intelectual entender o rol do poder, como é difícil para o poderoso entender a vida intelectual. Eu sou um pouco ambíguo, vivia dos dois mundos, né? Agora, não, agora eu estou fora do jogo do poder. Mas, de qualquer maneira, eu fui professor nos Estados Unidos, fui professor na Inglaterra, fui professor na França. Enfim, tinha uma certa experiência, fui presidente da Associação Internacional de Sociologia. Então, isso te permite vislumbrar o mundo. Eu fiz um congresso da Índia. Bom, você entender a Índia não é fácil. Aquilo ali é uma confusão danada, né? E fazer um congresso lá foi uma aventura que foi prazerosa para mim, porque eu sempre gostei de olhar, observar o que está acontecendo. O limite do saber. O saber tem limites também, né? Quem sabe pensa que o saber não tem limite. Sei, então eu falo. Não, não é assim, né? E o político pensa que o poder não tem limite. Tem também. Então você tem que navegar um pouco entre essas várias áreas, né? Pelo menos, né, entre o saber e o poder. Eu tentei a vida inteira, às vezes prejudicando um ou outro, mas tentei a vida inteira navegar entre o saber e o poder. A essa altura da vida, eu sou condenado, se é que eu consigo ao saber, e o poder não tem mais. Deixa só. Presidente, e me parece que é cada vez mais necessária a sólida formação para os nossos líderes, né, presidente? E falo com o professor agora, encerro, já caminhamos aqui para o nosso encerramento. Como o senhor vê o ensino no país hoje, presidente? Eu sei que há um ataque grande às universidades federais nesse atual governo. Como o senhor vê? O senhor tentou democratizar o ensino no país. Como o senhor vê o ensino no nosso país? O futuro do ensino? Eu nasci em 31. Nos anos 30, quem é que sabia ler e escrever? Uma parte pequena da população. Eu acho que você saber ler e escrever é um avanço grande. Conseguimos generalizar a alfabetização. Eu estudei em escolas do Brasil e fora do Brasil de elite. Bom, a USP era bastante de elite e tal. Mas eu acho que não é por aí que a coisa resolve. Embora seja importante saber, o grupo seja capaz de saber, é importante que haja contato entre os dois mundos. Nós conseguimos, eu acho, diminuir a diferença tão grande entre quem sabe e quem não sabe. Diminuiu, né? Eu não sou negativo no que diz respeito à educação. Acho que a educação cumpriu um papel importante de integração, né? Isso não quer dizer que você não tenha problema. Eu tenho uma filha que é educadora. Eu digo, eu nunca fui educador. Educador não é quem dá aula. Educador é quem se dedica ao ensino, à educação. Eu sempre fui muito mais expositor do que educador. Claro, eu tinha que me interessar pelos alunos. A minha mulher era educadora, ela gostava do aluno. Para mim, eu gostava da aula, não
acompanhar o aluno e tal, o educador que acompanha e tal. No Brasil, nós conseguimos formar gente. Tem muitas escolas, eu sei, algumas são boas, são mais ou menos, são ruins, mas melhorou, na média melhorou muito, tem mais gente que sabe, né? Pega direito, tem escola de direito por todo lado, deve ser de qualidade variável, né? Mas mesmo assim, na média, meu Deus, eu gostava quando eu era senador, eu ia ao Supremo Tribunal para ouvir as conversas, e anonimamente, né? Depois eu conheci alguns, eu pertenço, eu me dei com ele e tal, alguns, fiquei amigo. Mas eu gostava de ver os debates abstratos deles, que não eram abstratos, tinham consequências práticas e tal. E tinham alguns de formação jurídica sólida, né? Enfim, eu sempre respeitei a lei, o direito, né? Não quer dizer que você não possa mudar a lei. Tem que mudar, tem que lutar contra, quando você achar que a lei é obsoleta e tal. Mas, uma vez está, enquanto tem vigência, tem que respeitar a lei e tem que fazer com que a lei exista, viva. Ela tem, os tribunais têm esse papel, os advogados também. Os advogados têm que dizer, bom, culpado ou inocente, não sei o quê e tal. Esse jogo é necessário para ter democracia, né? É fundamental. Isso sempre foi, na minha formação, foi muito importante eu ter um certo respeito. Meu pai era advogado, era general, mas era advogado. Um certo respeito pela lei, né? Pela Constituição. Fui lá, membro da Constituinte, eu acho que aquilo tem que ter, mesmo simbolicamente, importa, né? E acho que, nesse aspecto, o Brasil avançou muito. No meu tempo, o pessoal que sabia alguma coisa era pouca gente. Hoje, sabe, talvez, alguns são muito bons, mas o que vale não são os alguns bons. Algum bom tem sempre, vai para o mundo. Quem é muito bom é global. Mas a média é que conta para o país, não é o muito bom. É muito bom, mas está lá fora. Ou está em contato com lá de fora. Até agora tem internet, sabe? Tem contato direto, mas ou vai para fora mesmo que não está ligado lá. É importante ser ligado. Mas, para a média do Brasil, isso não é o que conta. O que conta é a média para o Brasil, para o país, para as instituições, é a média. Eu acho que a média melhorou, não piorou, melhorou. Presidente, para ficarmos dentro do tempo combinado, quero lhe agradecer, dizer ao senhor que o Brasil precisa muito dessa sua lucidez, dessa sua liderança. Não é à toa que as suas falas têm tamanho impacto, sabe, da minha admiração. E a gratidão da advocacia brasileira por tudo que essa geração que combateu a ditadura nos legou, né? Sabe que a advocacia é citada 32 vezes na Constituição, tem um artigo próprio, né? E há às vezes muita inveja de outras profissões, mas eu digo que a advocacia é a profissão da democracia. Isso eu sofri diretamente as consequências disso. Eu tinha um irmão que era advogado e me cobrava lá e tal, e nós pusemos muita coisa na advocacia da Constituição, mais do que era o razoável comparando com os outros, isso é verdade. Nossa, muito obrigado, presidente. Mas dizer ao senhor, deixar para as suas considerações finais, mas dizer que precisamos do senhor e obrigado pelo seu tempo, pela sua liderança e pelo seu espírito cívico de não desistir de nós, do Brasil e do seu povo. Eu só quero dizer o seguinte, olha, o que for possível fazer para melhorar, nós temos que fazer. Não devemos esperar o governo, não. O governo vai ou não vai, mas cada um de nós tem que dar o melhor de si. E a democracia não é superestrutura, é fundamental. A liberdade, para quem já viveu épocas de perda, ou para aqueles que a perderam ou que foram levados ao sacrifício, é indispensável. Nós temos que guardar isso dentro do nosso, mais do que na nossa cabeça, no nosso coração. Cabeça sem coração não funciona, e coração sem cabeça também não. Tem que estar junto. Boa sorte e muito obrigado. Obrigado, presidente.